Estamos de volta com o primeiro debate que está sendo realizado com os candidatos à reitoria da Universidade Federal de Uberlândia, a gestão 2016-2020. No primeiro bloco, cada candidato teve 2 minutos para apresentar um pouco da sua carreira, atividades já desenvolvidas e principalmente sobre a carta-programa. No segundo bloco, nós tivemos perguntas que foram feitas de candidato para candidato. Nesse bloco, nós temos perguntas que foram feitas pela comunidade universitária, como também pela comunidade externa à instituição. Nós temos, então, 8 localidades diferentes, unidades da nossa instituição, como também da comunidade externa. Nós vamos fazer um novo sorteio para saber novamente quem é o candidato 1, 2, 3 e 4, respeitando a ordem das perguntas. Ou seja, cada candidato responderá 2 questões. Eles não respondem a mesma questão e também não vão responder na sequência, uma vez que eu sorteio até a gente responder, a quarta pessoa responder, e depois eu volto os nomes e sorteio novamente, ok? Então, nesse momento, vamos sortear mais uma vez. O candidato 1 é o professor Valder Stefan. Candidato 2 é o professor Elvésio Dames. Candidato 3 é o professor Pedro Froze e, naturalmente, o professor Arquimedes, novamente, é o candidato 4. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, a primeira pergunta, ela foi feita pela comunidade externa à instituição. Então, pessoas que representam a nossa sociedade. Vamos a uma pergunta aleatoriamente. Lembrando que o professor Valder irá responder a esse questionamento. Professor Valder, qual a sua opinião sobre a criação do Parque Tecnológico de Uberlândia no Campus Glória e, caso eleito, como pretende apoiar esta ação? A Universidade Federal de Uberlândia, ela realmente carece de desenvolver, aprimorar seu relacionamento com a comunidade externa e, inclusive, com empresas públicas, empresas privadas, acompanhando uma tendência das boas universidades pelo mundo afora. Eu entendo que essas oportunidades para a criação de startups, de empresas de tecnologia, e essa formação de empreendedores, a questão da apoio a nossas empresas juniores espalhadas hoje pelos vários campi da universidade, elas precisam ter um local adequado para o seu desenvolvimento. No atual contexto, nós temos uma incubadora de empresas aqui no Campus Santa Mônica. Essa incubadora de empresas se encontra extremamente acanhada e é preciso que nós tenhamos instalações mais adequadas, mais desafiadoras. Nós entendemos também que a atividade de inovação é extremamente importante, por isso temos opinado no sentido de trazermos nesse tipo de estrutura coisas do tipo Fab Lab. É uma atividade que foi lançada no início dos anos 2000 pelo MIT e agora estão espalhadas no mundo inteiro. Já existem por volta de 560 iniciativas como essa e pretendemos angariar algumas Fab Labs para a Universidade Federal de Uberlândia, entendendo que todas essas iniciativas são absolutamente transversais e devem atender a todas as áreas do conhecimento no interior da nossa instituição. O senhor respeitou o tempo de 2 minutos. Lembrando, então, cada candidato tem 2 minutos para responder as perguntas que são feitas. Respeitando a ordem, nós temos, então, campus da educação física. Vamos lá. A pergunta, então, ao candidato 2, professor Elvésio. Professor Elvésio, como pode a UFO estar sem dinheiro para o básico e bancar quase R$300 mil para a Prefeitura de Uberlândia fazer o Natal Luz em 2013? E no HC só tem sopa para os acompanhantes e plantonistas? Bom, antes de começar a responder o questionamento, nós queríamos colocar uma coisa, algo importante que nós consideramos que seja fundamental, inicialmente protestarmos, porque o telão foi só instalado agora às 15 horas aqui no Campus Santa Mônica,
E a gente gostaria, até pelas dificuldades que a gente já tem tido aí em relação aos debates, pouquinho, só um debate presencial e esse atraso que a gente entende que não poderia acontecer, porque isso acaba também prejudicando o próprio acompanhamento da nossa comunidade. Em relação à questão de questões básicas, eu entendo, e a gente coloca isso lá na nossa carta-programa, que é a questão de que é fundamental que a nossa universidade ela mude a sua forma de realizar o seu orçamento. Nós precisamos fazer um modelo de orçamento que seja efetivamente participativo para que a comunidade possa se envolver de uma forma mais clara em relação às escolhas das prioridades do que vão ser distribuídos os recursos. Essas questões que são apontadas, elas são questões que são importantes serem faladas, mas esses processos vão continuar acontecendo no âmbito da universidade enquanto a gente não efetivar uma forma mais democrática de construção do nosso orçamento. Então, o que a gente sempre propõe, o que a gente tem colocado desde o princípio, é a realização de um vamos dizer assim, de um orçamento democrático, com audiências públicas, com reuniões setoriais, para que a gente possa definir melhor nossas prioridades e para que a gente pare de ficar com reclamações em relação a essas questões, por exemplo, de gastos que são direcionados para coisas que não são as principais ou as mais importantes dentro da universidade, priorizar a qualidade de trabalho dos nossos servidores. É vergonhosa a situação que hoje os nossos trabalhadores no Hospital de Clínicas passam. Obrigado, senhor, por respeitar o nosso tempo. Campos do Glória, nós temos apenas uma pergunta e ela será feita ao candidato 3. Professor Pedro, fale de suas propostas para a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Ok. Bom, eu acredito que a relação com os estudantes ela é de fundamental importância para a universidade e em nossa carta-programa nós prevemos a criação do Conselho da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, PROAE, contendo as entidades representativas dos estudantes, né? Os DAs, os CAs, as atléticas, o DCE, evidentemente, né? E eu entendo que o salto de qualidade que a UFO precisa dar para se posicionar num ranking nacional e até nos internacionais passa pelos estudantes. Os estudantes são de fundamental importância. Eu tenho falado muito isso nas nossas andanças, que nós podemos ter aqui na UFO os melhores laboratórios, os melhores equipamentos, os melhores prédios que, se não houver o envolvimento dos estudantes, então não haverá uma boa qualidade na nossa universidade. No final das contas, a UFO ela é medida pelos nossos egressos. A qualidade dos nossos egressos é fundamental na avaliação da nossa universidade. Eu acredito também que a relação com os estudantes ela passa por incentivar o apreço pela cultura, pela música. Isso é fundamental na vida nossa, porque há muitos profissionais que são contratados pelas competências, mas são demitidos justamente pelas questões sociais. Então, o envolvimento do estudante com a arte, com a história, com a música, e ter uma cultura geral desenvolvida, e nesse aspecto eu acredito que o envolvimento, a abertura dos campi é fundamental para trazer os estudantes e também a nossa sociedade para aproveitar desse envolvimento, né, do que acontece, né, dentro da universidade, né? E o estudante, então, é peça fundamental nos nossos planos. Isso está na nossa carta-programa, como é que a gente pretende incentivar esse envolvimento. Tempo esgotado. Obrigado, professor Pedro. Pergunta agora, então, do campus de Monte Carmelo, que será feita ao professor Arquimedes Diógenes Siloni. Bom, porque a pergunta foi direcionada a um candidato específico, eu vou ler para saber se a pergunta pode ser feita. Ela faz referências ao currículo, inclusive, de um outro professor. Está à disposição aqui a pergunta dos representantes das chapas, mas como ela foi direcionada e pergunta especificamente sobre o currículo, prefiro deixar. Então vamos novamente ao campus de Monte Carmelo. Sim, essa não foi direcionada a um professor específico. Professor Arquimedes, como melhorar as atividades e rotinas do campus fora de Uberlândia, pois nos sentimos abandonados nessa gestão. Muito mimimi e pouca ação.
Aos nossos companheiros em Monte Carmelo, quero assegurar nossa preocupação reiterada aqui, como já fizemos nas 2 vezes que visitamos o campus, como também são as mesmas as preocupações com Ituiutaba, com Patos de Minas, que a gente pretende, com a criação de uma estrutura administrativa própria, aproximá-los das decisões administrativas. Nós queremos colocar instâncias de decisão que sejam análogas aqui às nossas pró-reitorias e, portanto, pretendemos estar muito mais próximos. Aliás, os 4 candidatos temos uma grande tarefa. Aquele dentre nós que for eleito precisa gerenciar necessariamente uma nova UFO, uma universidade multicamp, a grande instituição regional que se torna responsável em 2020 por cerca de 3 milhões, mais de 3 milhões de habitantes. Portanto, a gente pretende, como está em nossa carta-programa, assegurar a organização de unidades administrativas de natureza gerencial nos campi instalados nas outras 3 cidades, em articulação e integração com as estruturas administrativas aqui existentes, com vistas a assegurar integração institucional, eficiência administrativa, agilidade na solução dos problemas de organização, gestão e funcionamento institucional. Reitero os compromissos que assumi com vocês na visita da semana passada, reitero nossas preocupações com a consolidação do campus, bem como com uma melhor adequação dos novos cursos. Eu não pude dialogar com o segundo, mas dialoguei muito com os nossos companheiros lá de geologia, da Geologia de Monte Carmelo. Reitero o compromisso que fiz com a Superintendência de Ensino, que fiz questão de visitar, porque nós queremos cuidar melhor da realidade em que Uberlândia agora, em que a UF está inserida, nessas outras cidades que são muito diferentes aqui de Uberlândia. Tempo esgotado. Bom, então nós damos fim a essa primeira rodada de perguntas. Nós vamos continuar com as perguntas que foram feitas pela comunidade externa à Universidade Federal de Uberlândia, como também por profissionais técnicos, professores e também estudantes das diferentes localidades. É importante reforçar para quem está em casa e principalmente para a nossa comunidade universitária quais são essas localidades. Nós temos então a comunidade externa que já foi respondida, nós temos o campus da educação física também já foi respondida nessa primeira rodada, campus do Glória, ainda Monte Carmelo que também já foi respondida. Nós daremos início agora a uma nova rodada com Patos de Minas, com o Pontal, campus do Pontal, campus Santa Mônica e ainda o campus Umuarama. Eu vou recolher novamente os números e vamos fazer um novo sorteio, como foi estipulado pela Comissão Especial Eleitoral e também representantes de todas as chapas. Então a gente dá sequência a novas perguntas feitas pela comunidade externa, como também pela comunidade universitária aos candidatos. Vamos fazer então um novo sorteio. Candidato 1, então, professor Valder. Vamos lá novamente. Professor Elvésio Dantas. Então, Dames, desculpa. Então, professor Elvésio Dames, candidato 2. Vamos lá novamente, sem olhar, para a gente saber a ordem. Professor Pedro Froze, candidato 3, então, automaticamente, professor Arquimedes Diógenes Silone, candidato 4. Chacoalhar esses 4 nomes aí e tentar pegar diferente, está difícil. Vamos lá, dando sequência então às perguntas que foram feitas pela comunidade universitária e comunidade externa à instituição, a gente dá sequência agora com Patos de Minas. Vamos lá. A pergunta então ao professor Valder. Deixa eu só ver se foi direcionada. Não, ela não foi direcionada. Por incrível que pareça, a UFO, com mais de 50 anos, com tantos servidores e, obviamente, com enorme patrimônio, não tem um programa integrado de patrimônio que poderia reduzir gastos desnecessários, que poderia tornar mais eficiente o controle de equipamentos, produtos químicos e materiais diversos de laboratório. A UFO se considera uma universidade moderna? A tecnologia de informação, ela é bem usada? 2 minutos.
A Universidade Federal de Uberlândia, ela é sim uma instituição moderna, porém ela ainda deve muito na área de tecnologia da informação. Na gestão anterior, nós fizemos investimentos importantes nessa área com equipamentos, mas entendemos também que, além dos equipamentos que precisam continuar sendo adquiridos, uma vez que os equipamentos de informática têm essa característica de tornarem-se obsoletos muito rapidamente, é necessário também que investamos em profissionais de tecnologia da informação. Hoje, o corpo de servidores que são especialistas em tecnologia da informação, espalhados pela universidade inteira, eles não são suficientes para dar conta de todos os desafios que estão relacionados aos temas aqui mencionados. Existem tecnologias extremamente modernas, por exemplo, a internet das coisas, ela poderia ser usada na implementação de um sistema de controle de estoque, de controle de patrimônio, para a gente saber exatamente a movimentação dos equipamentos e materiais no interior da instituição. Mas ainda estamos numa fase ainda anterior a esta. Entendemos sim que a Universidade Federal de Uberlândia precisa, por exemplo, introduzir a assinatura eletrônica. É uma coisa que daria uma economia de papel extremamente grande e entre os vários campi da universidade há muito trâmite de papel, o que onera a instituição, o processo fica lento, precisamos depois ver o que fazer com esses enormes arquivos para acomodar tudo isso. E entendemos que na gestão anterior também nós fizemos investimentos muito importantes na área de tecnologia, em todas as pró-reitorias, em toda a universidade, um montante aí que se aproxima a algo da ordem de 100 milhões de reais. E sempre com projetos importantes, projetos de descentralização, procurando beneficiar todas as áreas da instituição. Muito obrigado. Professor Valdo, o senhor respeitou o tempo, sobrando então ainda 5 segundos. Vamos dar sequência agora com uma pergunta do Pontal. A pergunta do Pontal, então, agora ao professor Elvésio Dames. Ok. Quais são suas propostas para os estudantes do Pontal? Aqui diz as estudantes do Pontal. Acredito eu que não esteja se referindo ao gênero feminino, se o senhor quiser também dizer alguma coisa referente para os estudantes do Pontal. Bom, nós, dentro da nossa carta-programa, nós fazemos uma série de proposições em relação aos estudantes dos campi fora de sede e que, obviamente, isso envolve o Pontal. Uma das preocupações que a gente sempre tem colocado, e isso nos foi trazido pelos diálogos que foram realizados nas nossas visitas que ocorreram no campus do Pontal, é uma preocupação na questão da distribuição dos recursos em relação à questão das bolsas, sejam bolsas ligadas à Pró-Reitoria de Extensão, os programas de estágio da Prograde e política estudantil. E o que a gente sempre tem observado é o quê? É que existe... o Pontal, desde quando foi constituído, ele basicamente trabalha com os mesmos recursos nessas políticas. Nós entendemos que a forma de distribuição dos recursos no âmbito da universidade nas políticas estudantis, elas também precisam começar a olhar as necessidades e as especificidades dos campi fora de sede, e o caso do Pontal é isso. Nós temos que olhar, o que eu quero dizer com isso? De que no caso especificamente do Pontal, nós temos uma grande quantidade de estudantes que vêm de fora de Uberlândia, que precisam da assistência estudantil, e o que acaba se olhando basicamente é a questão dos números, vamos dizer assim, fechados, e não a necessidade em si proporcional que cada um desses campi tem. Além disso, a gente tem colocado também, a partir do momento que as condições de recurso elas passem a melhorar, que a gente possa instituir no campus do Pontal uma moradia estudantil, ainda que no primeiro momento não seja uma construção própria, mas que a gente possa colocar no âmbito da universidade. A questão também de instituição e de criação de fotocopiadoras e de lanchonetes institucionais. A universidade hoje ela trabalha só com questões de terceirização nesses aspectos, que oneram muitos nossos estudantes de baixa renda. Então essa é uma preocupação clara que a gente tem em relação aos estudantes do Pontal. Tempo esgotado em cima, nós damos continuidade então. Campo Santa Mônica, nós tivemos o maior número de perguntas, foi do Campo Santa Mônica. É difícil a gente puxar uma pergunta de baixo, mas vou tentar. Se cair, não tem problema. Vamos lá. O Campus Santa Mônica, a pergunta ao candidato 3, que é o professor Pedro. Vamos ver só se ela foi direcionada especificamente a algum.
Não, não foi. Professor Pedro, como você espera inserir ou conhecer a nuvem UFO como ferramenta da prática docente, bem como motor propulsor da pesquisa e extensão? Para que patamares você espera levar a UFO em termos de capacidade do link RNP? Ok. Bom, essa pergunta é interessante porque me permite até fazer um comentário, né? Mas, começar pela resposta. Nós temos diversos projetos hoje na universidade e um deles é a nuvem da UFO. E a infraestrutura da UFO ela é cara, né? Ou seja, precisa de investimentos vultosos e principalmente precisa ter recursos humanos. Hoje a grande crise de TI na universidade não é de investimento, é de recursos humanos. Para se ter uma ideia, nós temos apenas 12 pessoas fazendo desenvolvimento de sistema na UFO. Ou seja, uma empresa que tem, né, no nosso caso, 5.000 servidores, apenas 12 respondem pela área de desenvolvimento de sistema. E nós temos diversos projetos, inclusive a nuvem da UFO. Entretanto, nós fomos, com a greve do ano passado, isso acabou deslocando os projetos no tempo, né? Então, o projeto da nuvem da UFO ele está pronto, é um convênio com a RNP e deve ser lançado até o final do ano, né? Em termos de link, a universidade ela triplicou a vazão nesse período de 2013 para 2016 e nós estamos em negociação com a RNP para levar para 3 GB a vazão da universidade. Os campi avançados, eles eram da ordem de 10 megabits por segundo, 12 megabits por segundo, no caso do campus de Tuiutaba, e hoje o campus, nessas cidades que está na menor velocidade, está a 100 megabits por segundo. Então, há uma série de iniciativas feitas na universidade em consonância com a Rede Nacional de Pesquisa, esses são projetos colaborativos da UFO com a Rede Nacional de Pesquisa, e diversos resultados acabaram sendo postergados por conta da greve e por conta da exiguidade de recursos. Quem quer que assuma a Universidade Federal de Uberlândia, quando disser que vai colocar a tecnologia da informação como estratégica, vai ter de pensar em repor o quadro de funcionários do CTI. Tempo esgotado, em cima, ok. Nós vamos então à última pergunta, ao candidato número 4, que é uma pergunta do campus Umuarama. Importante também reforçar que nós tivemos muitas participações da comunidade do campus Umuarama. Ok, vamos lá. A pergunta então ao professor Arquimedes. Sim, ela não foi direcionada a nenhum candidato específico. Se eleito, dadas as diversas dificuldades encontradas por alunos de todos os campi da UFO, quais serão suas prioridades? Quais ações concretas tem em mente para superar os problemas que o senhor considera prioridades? Nós temos uma primeira grande prioridade, que é estender o intercampus, passando pela moradia estudantil, que é uma coisa que não está acontecendo agora. Nós pretendemos, ouvidos os estudantes, trabalharmos para regulamentação das festas que lhes interessa, mas dentro dos preceitos, respeitando a legalidade. Nós pretendemos, trabalhando com os estudantes, contando com os estudantes, porque foi com vocês, alunos da UFO, que a gente construiu tantos momentos belos desta universidade, como o nosso projeto dos cursinhos alternativos, mediante o qual centenas de estudantes carentes entraram na instituição. E nós queremos retomar esse projeto, que só pode ser feito com a vossa ajuda. Nós pretendemos melhorar as salas de aula, reformar as salas mais antigas, cuidar da climatização para que vocês tenham condições ainda melhores. Vocês que, como a gente brincou outro dia numa entrevista no Contraponto, em que eu e o professor Elvésio dividimos a atenção com o Márcio Alvarenga, a respeito do Pokémon. A gente quer trabalhar para que vocês, que têm muito mais facilidade na utilização de mídia, possam caçar a vossa presença em sala de aula, diminuindo a burocracia, diminuindo os papéis, como bem falou o professor Valder recentemente, pela criação de um aplicativo que, quando começarmos a aula, o professor abre o sistema em seu celular, o aluno entra e registra, para que a gente trabalhe mais em consonância com a vossa inteligência, com o vosso preparo, porque vocês lidam muito melhor do que a gente com essas novas mídias. A gente pretende
trabalhar em consonância com o DCE e com os DAs. Pretendemos retomar com muita ênfase a nossa participação e o nosso apoio à Olimpíada Universitária. Tempo esgotado, professor. Eu agradeço mais uma vez, então, a participação de todos, respondendo as perguntas da comunidade universitária, como também da comunidade externa à instituição. Nós damos fim, então, a esse terceiro bloco e voltamos no quarto bloco, já também com mais perguntas da comunidade universitária e ainda com as considerações finais dos nossos 4 representantes aí que disputam o cargo de reitor da gestão 2016-2020. Voltamos já.